Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, mais uma vez, para te entregar uma palavra de Deus. E o Senhor me mostrou algo profundo, algo que eu quero que você saiba hoje e que se você colocar em prática, a sua vida será totalmente transformada. Se você ficar comigo até o final, eu quero orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida e juntos nessa grande corrente de fé, de oração, nós vamos buscar ao Senhor e milagres vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Eu creio naquilo que eu oro e eu espero que você creia também. Irmãos, a oração tem que ser algo dinâmico, algo no qual nós vemos resultados. É claro que Deus não fará a nossa vontade muitas vezes, e é claro também que não será no nosso tempo e do nosso jeito. Mas Deus, irmãos, é um Deus que tem prazer em atender aos pedidos de oração. O próprio Senhor Jesus disse: peçam e vocês receberão, batam e a porta lhes será aberta. Amém? E eu também quero orar por toda situação que tem roubado a sua paz. Eu sei que muitas vezes a ansiedade, o desespero, o medo, e com isso parece que você não consegue sair do lugar. Você muitas vezes fica com a vida travada e aí o seu coração se entristece e você sofre muito. Irmãos, Deus quer nos libertar de todos os nossos temores. E no Salmo 34, versículo 19, está escrito que muitas são as aflições que o homem e a mulher de Deus passam, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Eu creio nessa promessa. Deus quer nos livrar de todas as aflições. Por mais que as dificuldades sejam algo comum que acontece na vida de todos nós, Deus quer sempre nos livrar delas, quer sempre nos dar vitória, aprendizado, muitas lições. Então, hoje a mensagem será muito especial e se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, eu quero que Deus te abençoe cada dia mais. É muito importante que você esteja aqui se alimentando da palavra todo dia. E graças a Deus, essa corrente de fé, de oração, tem crescido a cada dia. Muitos testemunhos eu tenho visto aqui nos comentários, muitos depoimentos de pessoas curadas, transformadas. Então não desanime, porque Deus tem derramado uma unção especial através dessas orações que eu tenho feito aqui. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. E assim que você fizer isso, vai aparecer do lado um sininho. Ative esse sininho e selecione a opção todas, para que você receba a próxima oração aí diretamente no seu celular, ok? E caso você queira fazer parte do meu ministério, contribuindo com instituições de caridade, você vai ver que aqui embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que já estão fazendo parte dessa grande obra de amor, de evangelização. Tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar o momento de oração de hoje e primeiramente, como vocês sabem, eu sempre trago uma palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Jesus. Eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Preste muita atenção nesse momento tão importante que Jesus passou com o discípulo Pedro. Olha o que está escrito. Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha isso, irmãos, que coisa interessante. Aqui nós vemos Jesus alertando seus discípulos, dizendo que ele seria morto, crucificado, mas que Deus o ressuscitaria. E neste momento aqui, Jesus estava no final do seu ministério aqui na terra e ele precisava abrir o jogo, ele precisava contar tudo para os seus discípulos para que eles não fossem pegos de surpresa.
Então Jesus trouxe essa revelação que, apesar das profecias do Antigo Testamento já falarem sobre o sofrimento, sobre a morte do Messias, aqueles homens não acreditavam que isso realmente poderia acontecer com o Filho de Deus. Irmãos, foi com esse pensamento que Pedro, um dos discípulos mais próximos de Cristo e uma pessoa que sempre foi muito sincera, muito direta, chamou Jesus no canto e o repreendeu por aquela fala. Pedro não aceitava a ideia de que Jesus deveria sofrer e morrer, porque ele tinha na sua mente a ideia de que o Messias viria para triunfar sobre os inimigos de Israel e estabelecer um reinado aqui na terra. Só que, irmãos, o reino de Jesus é do céu. Jesus não é dessa terra. E é por isso que ele não veio fazer uma justiça social, ele não veio defender a causa dos oprimidos visando um bem-estar aqui nessa terra. Não, Jesus veio nos prometer a salvação e também uma vida em abundância, ou seja, uma vida de paz, de alegria, de harmonia. Então, naquele momento, quando Pedro repreendeu Jesus, a resposta de Cristo foi ainda mais direta. Jesus chamou Pedro de Satanás. Isso mesmo, Jesus não estava dizendo para Pedro, mas estava acusando aquele que estava usando a boca de Pedro. E eu preciso falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Tem muitos cristãos que conhecem a palavra, mas por não terem uma visão espiritual das coisas, podem ser usados pelo inimigo. Tem muitas pessoas que muitas vezes nos aconselham e elas dão conselhos somente com a perspectiva humana, somente com a visão do homem e não com a visão das coisas espirituais, com a visão de Deus, entendeu? Então não é porque uma pessoa conhece a palavra, não é porque ela conhece Jesus e até mesmo é salva, que ela não pode ser usada mais pelo inimigo. Não, irmãos, nós precisamos vigiar para que a gente não seja pedra de tropeço nos planos de Deus. Porque foi exatamente isso que Jesus disse: Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e você só conhece as coisas dos homens, você não conhece os planos de Deus. Então, irmãos, essa passagem nos mostra a diferença entre os desejos do ser humano e a vontade do Senhor. Pedro era muito próximo de Jesus e como ele queria que as coisas acontecessem sempre do jeito dele, naquele momento Satanás pegou na sua fraqueza e Satanás tentou persuadir Jesus a não ir para a cruz. Só que imagine uma coisa, irmãos, imagine se Jesus não fosse para a cruz, imagine se Jesus não aceitasse morrer pelos nossos pecados. Nós hoje estaríamos na mão do inimigo, estaríamos condenados eternamente. Então, por mais que Jesus sofresse muito, por mais que Jesus tivesse que passar pela cruz, era necessário, era o plano de Deus. Irmãos, muitas vezes quando vamos aconselhar alguém, devemos ter muita sabedoria, muito discernimento, porque senão a gente vai querer tirar aquela pessoa do deserto, sendo que na verdade é um tratamento de Deus, é necessário que ela passe por aquilo, entendeu? Muitas vezes não queremos que as pessoas sofram, principalmente na nossa família, mas se for um plano do Senhor, devemos então orar por essa pessoa, aconselhar na medida do possível, mas nunca ser uma pedra de tropeço. Então tome muito cuidado. Eu sei que muitas vezes o nosso amor fala mais alto, o nosso desejo de tirar a pessoa do fundo do poço, da lama do pecado, fala muito mais alto, mas nós devemos, acima de tudo, obedecer à direção do Espírito Santo. Amém? Então agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus, fala comigo agora, porque agora eu quero trazer uma revelação para vocês dessa palavra que nós acabamos de ler. Irmãos, muitas vezes nós agimos como Pedro, não é verdade? Queremos estar perto de Jesus, caminhar com Ele, ter intimidade, mas a gente quer que tudo seja do nosso jeito, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E nós sabemos, irmãos, que isso é ilusão. Nós estamos num mundo caído, corrompido pelo pecado, nós estamos num mundo de aflições. E geralmente pensamos que se nós estamos firmes com o Senhor, nada de mal nos acontecerá, nenhum problema baterá na nossa porta. E isso, irmãos, nos causa frustração. Muitas pessoas hoje são filhos mimados, filhos que saíram da presença do Pai, da presença de Deus, porque alguma coisa ruim aconteceu dentro de casa, na sua própria vida, e a pessoa se revoltou, e a pessoa chegou a culpar a Deus dizendo: Senhor, por que tu permitiste que isso acontecesse comigo? Irmãos, eu sei que eu estou falando para muitos aqui. Vocês muitas vezes se revoltam, ficam tristes, abatidos, sendo que não é culpa de Deus. Ou então, ainda que Deus tenha permitido, Deus sempre é bom, irmãos.
Nunca podemos duvidar do seu caráter, da sua bondade. A Bíblia diz que a misericórdia e a bondade do Senhor duram para sempre. Então não deixe o inimigo plantar mentiras na sua mente. Isso pode te esfriar espiritualmente. E eu sei que muitos de vocês não têm orado justamente por causa disso, por causa de alguma frustração. Eu falo aqui agora com uma mulher que perdeu o seu marido e agora você fica triste, cabisbaixa, você não tem forças para orar, porque você se questiona: aonde estava Deus quando meu marido estava doente? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Oh, minha querida irmã, deixa eu te dizer uma coisa: os planos de Deus são perfeitos. Os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Não olhe com a perspectiva humana. É isso que o Senhor manda te dizer hoje. Olhe com a perspectiva de Deus, porque o maior sonho de Deus não é povoar a terra, mas sim povoar o céu. E Deus se alegra quando os seus filhos estão com Ele. Por isso, mude a sua visão, a sua percepção, e eu tenho certeza que Deus curará suas feridas e te trará esperança, a esperança da eternidade. E quando estivermos com Jesus, estaremos também com os nossos irmãos em Cristo. Eu costumo dizer que se nós, irmãos, não nos encontrarmos aqui na terra, nós vamos nos encontrar na glória. E lá nós teremos tempo de sobra para falarmos das maravilhas do Senhor, para nos alegrarmos, para adorar a Deus eternamente. Então, irmãos, como eu disse, muitas vezes nós somos como Pedro. Nós insistimos em algo que a palavra de Deus já disse que está errado. Quando nós oramos, por exemplo, para ter algo e Deus já tirou aquilo da nossa vida, e a gente fica querendo que aquilo volte, talvez uma pessoa, talvez um fato que aconteceu. Irmãos, devemos olhar para frente. Deus é um Deus que gosta de fazer coisas novas, e quando nós ficamos remoendo o passado, querendo voltar atrás, muitas vezes estamos fechando a porta para que novas coisas aconteçam na nossa vida. Então, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele quis nos mostrar exatamente isso: que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, irmãos, a partir de hoje eu quero que vocês orem dessa maneira: Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Ainda que eu me entristeça, ainda que eu me aborreça, ainda que eu tenha que esperar um bom tempo para que a bênção chegue, eu estou disposto a fazer somente a Sua vontade. Glória a Deus. O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, gotas de sangue. Tamanha foi a sua aflição, mas ele não pediu para o Pai passar dele aquele cálice. Pelo contrário, Jesus disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E, irmãos, graças a Deus, a vontade do Senhor prevaleceu. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando para você, falando desse amor maravilhoso do Senhor. E graças a Deus você está aí também, tendo a oportunidade de entrar pela porta da graça, a porta da salvação. Porque Jesus foi até a cruz, Ele cumpriu a vontade do Pai, e hoje nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. Amém? Hoje, irmãos, eu percebo que muitas pessoas acham que Deus é o seu mordomo, Deus tem que fazer a sua vontade. E aí nós percebemos que muitas igrejas estão caindo nesse erro, estão querendo somente trazer mensagens agradáveis, mensagens que vão fazer bem para a nossa alma, mas aí quando vem a dificuldade, as provações, quando chega uma doença em casa, quando passa por uma crise financeira, as pessoas não têm a base, elas não têm o suporte, porque elas não conheceram a Deus, elas conheceram apenas um Deus que elas projetaram nas suas mentes. Irmãos, a vontade do Senhor tem que prevalecer. Não adianta queremos tocar a nossa vida do nosso jeito e depois querer que Deus resolva os nossos problemas. Nós devemos sim consultar ao Senhor antes de qualquer decisão, decidir fazer a vontade dele e não a nossa. E com certeza, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda, Deus sempre é bom. Amém? E eu quero só contar para você aqui algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que aquele homem era um homem de Deus, um homem chamado para pregar aos gentios, um grande apóstolo do Senhor. Mas teve uma fase na vida dele em que um mensageiro de Satanás começou a esbofeteá-lo, começou a trazer muito tormento na vida dele. E ele então clamou a Deus para que tirasse aquele espinho na carne. E durante 3 vezes ele orou para que Deus removesse dele todo o sofrimento. E sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Deus não tirou aquele espinho na carne, mas o Senhor lhe entregou uma mensagem que fez toda a diferença na vida de Paulo.
E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. E aí sabe o que Paulo fez? Será que ele se rebelou? Será que ele ficou revoltado? Não, pelo contrário, ele glorificou a Deus, porque ele aprendeu mais uma lição na sua vida. A graça do Senhor é suficiente para nos dar força no momento difícil. E ele então disse algo maravilhoso que eu quero ler para você e em seguida nós já vamos orar. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 12. Olha qual foi a resposta de Paulo. Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha que declaração maravilhosa. Paulo começou a ter prazer nas suas fraquezas, porque ele entendeu que é naquele momento que ele está mais fortalecido na fé. Eu sei que eu estou falando aqui para homens e mulheres que não têm suportado mais a dor, o sofrimento, o deserto. Mas é nesse momento que, se você orar, se você confiar no amor de Deus por você, Deus te renovará, Deus jamais te abandonará. Amém? Então, irmãos, por mais que a nossa natureza humana queira fugir dos problemas, nós devemos entender que Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar a obra que Ele tem na nossa vida. E tudo o que devemos fazer é expandir a nossa visão, não ter apenas uma visão humana, mas uma visão celestial, porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Nós só enxergamos o aqui e agora. Deus já enxerga o futuro, Deus já sabe de tudo que Ele planejou para você. Ele é teu Pai, Ele te ama e Ele não vai jamais te levar a um caminho ruim, a um caminho negativo, algo que possa prejudicar a sua vida. Então, que você possa aprender a lição. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração hoje e que nunca mais você queira fazer do seu jeito. Irmãos, eu já fiz isso na minha vida. Teve uma fase que eu não estava aguentando esperar mais e eu queria que Deus respondesse logo às minhas orações. E foi então que eu comecei a guiar os meus próprios passos. Eu comecei a fazer a minha vontade e foi a pior decisão que eu tomei. E somente depois de muito sofrimento que eu me recordei que lá atrás eu decidi trilhar o meu próprio caminho. Eu não estava confiando em Deus como deveria, mesmo frequentando a igreja. Eu estava rebelde sem saber, porque é algo muito sutil e o diabo trabalha sempre na nossa mente, tentando nos fazer acreditar que se nós estamos sofrendo é porque estamos longe do Senhor, é porque Deus se esqueceu de nós, mas é tudo mentira dele. Deus está conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e aí depois da oração eu quero te pedir um grande favor. Você vai clicar nesse botão embaixo do vídeo, compartilhar. Você vai selecionar o WhatsApp e Deus vai colocar no seu coração pelo menos 5 pessoas. Você vai ver a fotinha delas e eu quero que você clique e envie para essas pessoas e diga para elas, se puder, que Deus toque o seu coração através desta oração. Amém? Você não imagina os milagres que Deus fará através dessa simples atitude sua. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia para Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Oh, meu Deus, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho e sustento. Senhor, nós Te agradecemos também pela liberdade que nós temos de poder louvar o Teu nome, de poder Te glorificar. Senhor, eu sei que as lutas têm sido grandes, Pai. Eu sei que muitos aqui que estão me ouvindo estão completamente desanimados, já pensaram em acabar com a própria vida. Mas, Senhor, eles estão aqui, meu Pai. Olha com compaixão, olha com misericórdia para eles hoje, Pai. E que a Tua graça e o Teu poder se aperfeiçoem exatamente nesse momento de fraqueza. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida desse casal que tem orado comigo. Todo dia, Pai, eles estão aqui querendo mudança, melhorias no casamento. Ó Senhor Jesus, derrama da Tua graça, Senhor. Traga sabedoria, que eles não venham mais perder tempo com coisas pequenas, mas que eles venham buscar ao Senhor, ter momentos de prazer, de comunhão, e que não haja mais nessa casa discussões, brigas, mas que a Tua paz reine nesse lar. Ó meu Deus, eu oro também por esse adolescente, meu Pai,
que está confuso, não sabe como será o seu futuro. Oh, meu Pai, nós oramos em concordância agora, que seja feita a Tua vontade somente. Senhor, cumpra a Tua vontade, meu Pai, na vida deste homem, desta mulher. Oh, meu Pai, que a oração nossa seja atendida agora. E desde já nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nós erramos, Pai. Quantas vezes tomamos nossas próprias decisões e não te consultamos. Senhor, nos ajude, meu Pai, a resistir ao deserto, a suportar as provações, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por mais, Senhor, que a gente tenha boas intenções, não nos deixe ser enganados pelo diabo. Jamais queremos ser boca do inimigo na vida das pessoas. Por isso, meu Pai, nos dê o discernimento, sabedoria. Quando alguém estiver passando por lutas, Pai, nós queremos abençoar essa pessoa. Queremos dar os melhores conselhos, Pai, e jamais queremos tomar a Tua frente, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra a cada dia. Como tem sido precioso, meu Pai, esses momentos em que a gente compartilha da palavra. A gente tem aprendido muito, meu Pai. E agora eu te peço, nos ajude a colocar em prática. Nos ajude a praticar a Tua palavra. E eu oro também neste momento, meu Pai, por esta mulher que está acamada, este homem que está enfermo, essas pessoas, meu Pai, que estão completamente desanimadas porque não veem nenhuma possibilidade de melhora. Jesus, resolve o problema dessa pessoa, acampa os Teus anjos, meu Pai, ao redor dos Teus filhos, livra-nos do mal. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, meu Pai, têm tido perturbação à noite, perturbação no sono, pessoas não estão conseguindo dormir de maneira alguma. E quando caem no sono, logo são perturbadas com pesadelos, com opressão, com ataques do inimigo. Mas nesse momento eu repreendo toda a obra do mal contra essas pessoas. Eu expulso em nome do Senhor Jesus todo ataque maligno, tudo aquilo que não vem de Deus, toda ansiedade exagerada, todo mal, toda depressão, tudo cai por terra em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa está com crise de ansiedade tão terrível, está com preocupações, com medos que parecem maiores do que as forças que essa pessoa achava que tinha. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa que agora chora porque foi tocada pelo Senhor. Jesus, cura as feridas, Senhor. Cura, meu Pai. Tira, Senhor, toda dor na alma, toda ferida. Traga, Senhor, o sustento. Traga, Senhor, o conforto, a alegria da salvação. Que a Tua presença, meu Pai, seja um bálsamo que acalma a tempestade, que acalma toda ansiedade, medo e preocupação. Restaura, meu Pai, a mente e o coração dessa pessoa e dê a ela a Tua força, a Tua graça, o Teu poder. Mesmo nesses momentos difíceis, Pai, eu sei que nós iremos vencer, porque a Tua palavra nos garante que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos e Te louvamos hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar.
E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor.
Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe
e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração.
todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a sua palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância
e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia. E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos,
Muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que Te servir e Te adorar. Eu Te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.